Você dizendo assim, eu estava muito perdido, muito desconectado de mim mesmo. Carta da cobra com a carta do rato, né? E daí, com um clique, você volta para dentro de si com esse movimento aqui, ó. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Taurino, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Se você clicou nessa leitura é porque você está em busca de respostas assim como eu. Em busca de um direcionamento, em busca de uma verdade única e exclusiva que definirá a sua vida de uma vez por todas. A busca por essas respostas me ajudou e tem me ajudado a evoluir significativamente. Por isso, a Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir semanalmente estão aqui para te trazer aquilo que você realmente precisa para elucidar algumas questões que ainda estão obscuras na sua vida. E você concorda comigo que está na hora de você descobrir realmente qual é o seu propósito, qual é o seu ideal e viver de acordo com isso, encerrando de uma vez por todas algumas questões limitantes que têm colocado realmente você fora da sua zona de conforto, mas que na realidade também não tem levado você a lugar nenhum. Então é um esforço contínuo, mas que você não tem visto o resultado. E agora está no momento de você ver exatamente esse resultado. A espiritualidade de luz te atraiu aqui para que você possa escutar algumas pérolas da verdade que serão blocos que ajudarão você a construir essa nova vida. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos permitir que a espiritualidade trabalhe conosco e nos leve adiante aonde a gente precisa ir. Oremos. Deus, nesse momento lindo e maravilhoso, no início do dia que eu estou gravando esse vídeo para Touro, que eu possa realmente captar todas as energias necessárias que os taurinos precisam nesse momento para a expansão da sua vida, reativando a sua memória kármica e que eles possam realmente saber exatamente aquilo que eles precisam no seu caminho de luz. Nós precisamos reverter, às vezes, certas questões do nosso caminho. Isso é doloroso, porque ficamos muito chateados em ter perdido o nosso tempo, recursos, mas tudo é um aprendizado, que possamos sempre olhar pelo lado do aprendizado e nunca pelo lado da perturbação, pelo lado da chateação, porque a vida é uma grande escola, onde todo dia nós temos que realizar de uma forma perfeita uma missão. Uma missão que às vezes exige resiliência, exige paciência para seguirmos adiante. Por isso, Deus, eu lhe agradeço cada dia essa oportunidade de estar reunido com essas pessoas a qual eu faço essas leituras. E eu agradeço ao anjo da guarda de Touro essa conexão maravilhosa para que possamos seguir em frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Touro. Mesa aberta para o signo de Touro. Taurino, vamos iniciar vendo uma mensagem da espiritualidade, uma mensagem sobrenatural. Acessar os seus registros kármicos, registros acásticos. Vamos ver realmente o que a espiritualidade está e trazer para você. Revirar aí o fundo do baú da sua alma e trazer aquilo que você precisa. Cigana Esmeralda. Mensagem inicial para abrir a mesa do signo de Touro. Mensagem inicial. Vamos ver o fundo do deck. Carta da chave, a solução. Olhe para trás e analise cada coisa que você passou. Analise friamente tudo o que você passou, o que você viveu na sua vida. As voltas, né, que o mundo deu em questões de soluções, em questões de respostas, em questões de manifestações. Olha, a carta da casa, a segurança, a estabilidade, a volta ao lar, né? A carta da casa me fala muito de uma estrutura familiar que você realmente quer se apegar e que vão ter revelações dentro da sua casa. Olha, a carta do peixe, abundância, e a carta do cavaleiro, excelente. Você é uma pessoa que dirige a sua casa, né? Você é uma pessoa que
estava preparando um caminho ou está se preparando para um caminho. Você quer uma mudança na sua vida. Você quer uma mudança, você quer uma resposta, você quer uma revelação. Você não aguenta mais uma espera indefinida que não se concretiza nunca. Você não aguenta mais estar cansado à beira da estrada. Você quer um conforto. Aqui tem muitos taurinos que trabalham em casa. E isso é uma tarefa muito esgotante para você, porque você não tem início para trabalhar. Eu também trabalho por conta própria, né? Também trabalho por conta própria. Então as pessoas falam assim: ai, é muito bom trabalhar por conta própria, Alane, porque você não tem horário para pegar nem horário para largar. Mas justamente isso que a gente tem de bom também é nossa sombra. Porque a gente não tem horário para pegar e a gente não tem horário para largar. Então às vezes a gente entra à noite. Quantas vezes eu entrei à noite trabalhando? Porque a única coisa que a gente tem, quem trabalha por conta própria, é um prazo de entrega. Porque você tem que entregar aos seus clientes. Você tem que dar aquilo que é melhor aos seus clientes. E aqui os seus clientes fazem parte da sua família. Você trabalha com parentes. Ou seu marido é seu sócio, né? Você tem que prover o melhor para uma gama de pessoas realmente que vem seguindo o seu caminho. É seus filhos, é seu marido, são seus pais, né? E agora a espiritualidade vem revelar uma coisa para você. E muito rápido que vai trazer dinheiro. Que vai trazer dinheiro. Além de dinheiro, tá? Essa carta aqui, ó, a carta do cavaleiro. Essa carta do cavaleiro, essa aqui é a carta dos peixes, né? Que aqui está representando a carpa. Essa aqui é a carta do cavaleiro, que no baralho da Pátria da Cigana, que é o baralho da Esmeralda, ó, o link dela está aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Ela me fala o quê? Me fala que a vida, ela está trazendo para você uma última dobra, um último encaixe, um último detalhe que vai fazer toda a equação explodir em resultado, tá? Aqui começa o capítulo onde o destino se materializa em forma de prosperidade real. Então a espiritualidade está atraindo para você uma revelação, uma resposta, um movimento único, talvez uma conexão com a sua espiritualidade de uma forma mais direta. Você resolve, por exemplo, ir num terreiro de umbanda ou de candomblé para fazer alguma coisa. Todo mundo diz que eu tenho lá uma energia que eu preciso cuidar. Pô, vou apostar nisso dessa vez, vou cuidar disso dessa vez. E aí você cuida e você dá muito certo. Nossa, todo mundo diz que eu preciso, eu sinto, porque aqui você tem muita sensação, né? Você tem muita intuição, você tem muita direção espiritual. E você fala assim: nossa, eu sinto que eu deveria expandir mais o meu negócio, mas só que sozinha. Que eu não deveria expandir o meu negócio com nenhum sócio ou com ninguém. É o teu duplo falando aí pra você. Sabe aquela sensação de que você tem, às vezes, que você diz assim: nossa, se eu não encerrar esse relacionamento, minha vida não vai pra frente. Sabe? Quando você sente isso. Ou então quando você diz assim: nossa, esse emprego me dá muito dinheiro, mas não me dá realização, e se eu fizer algo que realmente eu goste, eu vou expandir muito mais as minhas conquistas financeiras. Ou então quando você diz assim, quando você sente assim: isso aqui tá tudo certo, esse contrato tá certo, essa pessoa tá se mostrando ser correta, mas tem alguma coisa dentro de mim dizendo para mim que isso aqui tem um caroço no meio desse angu. Escute essas premonições. Isso se chama premonição. Por quê? Porque é o seu duplo, a sua consciência espiritual superior falando para você o que você precisa ou não fazer. Ou você acha, taurino, que você chegou até aqui à toa? Você acha que você passou essas dificuldades toda que você passou na vida à toa? A espiritualidade, ela prepara os escolhidos, ela não escolhe os preparados. Tá? Não escolhe os preparados. Então, você não vai receber qualquer coisa. Desculpa, você não vai receber qualquer coisa, você vai receber aquilo que te foi prometido. Desculpa. E aquilo que está realmente no seu caminho.
Então você precisa tomar movimentos decisivos na direção da sua espiritualidade. A carta do cavaleiro é Exu, né? Exu. Exu é o dono dos portais. Existe um Exu específico que toma conta dos portais, que se chama Onibodê. Onibodê. E quando você chega para reencarnar, que nós somos só um corpo, e um corpo não nasce sem cabeça, né? Então aí o que acontece? Não é à toa que quando a gente nasce, o parto normal, a primeira coisa que passa é a cabeça, né? A cabeça, ela é santa, ela é sagrada. O corpo é profano, né? O corpo é profano. Então, a Jalá, ele que é um Oxalá, ele cria a nossa cabeça, entrega na mão desse Exu, Onibodê, que está lá com a cabeça da gente da mão, e o corpo está lá. Você não nasce sem cabeça. Então, você chega para o Onibodê e você fala assim, ó, você repete para ele tudo que você vem fazer aqui na Terra. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro, eu vou fazer isso, eu vou cumprir aquilo, cumprir aquilo outro. Aí ele te entrega a tua cabeça, você nasce. A sua data de nascimento, ela tem uma relação implícita na realização do teu propósito, tá? Ninguém muda o seu destino, é mentira isso. Ninguém muda o seu destino. O seu destino está atrelado à sua data de nascimento. O que a gente pode fazer? Eu que sou iniciada em Fá, a pulseira arrebentou, tem que ir lá no babá para fazer outra. O que você precisa fazer? Né? O que você precisa entender nessa questão? Né? Que nossa questão kármica, né? Já dei até essa explicação para Simone numa consulta particular que eu dei a ela. Um beijo, Simone. A nossa questão kármica, ela é como se fosse uma dívida que os trabalhos espirituais, principalmente para Ebé-Orum, né, diversas coisas que nós fazemos, ajuda a gente a pagar essa dívida. É como se fosse uma dívida enorme, impossível de pagar, difícil de pagar, e aí a gente parcelasse, né? A gente fosse lá aqui no Rio de Janeiro tem uma junta de apoio ao consumidor, né? Então aí a gente vai lá, é juros sobre juros, não posso pagar, e ele vai lá, entra em contato com a empresa, renegocia aquela dívida em parcelas menores. Eu sei porque eu já passei por isso. Quem nunca passou, né? Quem nunca teve o nome no SPC? Eu também já tive, entendeu? Então, mas eu fui lá, parcelei, se retirou os juros, né? Eu paguei a dívida com as parcelas de acordo com o que eu havia concordado. Você só não pode quebrar o acordo. E aí, facilmente eu realmente consegui. Então, como é que você faz isso? Além de você, não confio em ninguém, não quero acessar essas energias, eu tenho medo. Converse com a sua espiritualidade. Você foi criado à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Você tem uma centelha divina dentro de você. Né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira lei hermética diz o quê? Né? Diz o quê? Assim, a lei do mentalismo é a primeira lei hermética, que me fala que tudo que foi criado um dia foi um plano mental, que a criação ela é mental. Então você precisa criar uma nova força que ativa a sua mente. Porque você precisa ter uma nova motivação na sua vida. Você precisa ter alguma coisa que realmente faça você chegar aonde você quer chegar, né? Porque você esteve muito perdido durante muito tempo, muito desconectado de si mesmo. E você vai se perguntar, você vai dizer assim, nossa, como é que eu estava fragmentado, preocupado em várias coisas, né? Olhando para várias coisas. Mas com um clique, você volta para si mesmo diante desse movimento aqui. Desse movimento que a espiritualidade está falando para você. Dessa conscientização e desse trabalho com a sua espiritualidade. Né? É a lei da correspondência, a lei hermética da correspondência. Eu tenho repetido isso nos meus vídeos. Por quê? Porque eu sinto uma necessidade das pessoas, de uma forma autônoma,
independente, se conectar com a sua própria espiritualidade. Porque eu faço isso, eu tenho fé na minha espiritualidade, eu tenho fé nas coisas que eu carrego. Entendeu? Você não precisa de um atravessador. Você não precisa de alguém que realmente, diariamente, fique entre você e a sua espiritualidade. Existem coisas pequenas que a espiritualidade, ela ouve muito mais a gente fazer do que aquelas coisas, manifestações grandes, né? Porque o simples funciona. O simples funciona. Entendeu? Hoje em dia as pessoas pedem muito dinheiro, né? Pedem muita coisa. Quando é para fazer realmente alguma coisa, ok, não sou contra. Mas quando é simplesmente para enganar, como a gente vê algumas coisas às vezes as pessoas fazerem, né? Tem aí um monte de coisa no YouTube aí que você pode ver. Tem até leituras de tarô mesmo. Então tenha cuidado, tá? A verdade, você sente quando a pessoa é de verdade, você sente quando a pessoa é de mentira. Teve aqui alguma coisa que disse para você, pô, isso aí não é legal. Siga a sua consciência astral, né? Siga o seu eu duplo, né? Aquilo que você tem no seu duplo. Então, como é que você pode se conectar facilmente? Qual é o movimento que você vai fazer que vai trazer as revelações e as mensagens para você? Muitas mensagens muito ricas, carta do mensageiro com a carta do carro. Isso aqui me fala de um potencial de explosão muito grande. É você todo dia de manhã, você fazer uma oração. Porque a gente não pode levantar que nem um cavalo e deitar como um burro, né? Minha falecida avó falava isso à beça, né? Então a oração não é uma mera muleta emocional e psicológica. Não é, não. A oração é uma via de conexão entre você e a sua espiritualidade. Não importa que espiritualidade que você acredite. Se é nos mestres ascensionados, se é nos pleidianos, se é nos arcadianos, se é em orixá, entendeu? Se é em Buda, não importa. Porque a espiritualidade, eu costumo dizer que a espiritualidade ela é um círculo. Ela é um conjunto que não é unitário. Não é unitário. Ali dentro, Deus permite que várias manifestações religiosas coexistam e se complementem. Entende? Por que em todas as civilizações existe um mito da criação? Né? Por que em todas as civilizações existe um mestre que trouxe iluminação para todo mundo? Porque a espiritualidade ela é una, ela só segue direções diferentes. Então é esse movimento que você precisa ter, é essa revelação que você precisa ter, que você vai se conectar com você. E aí não vai ter como você segurar a emoção, né? Porque você vai começar a entender exatamente como que a espiritualidade teve à sua disposição, teve a seu alcance o tempo inteiro e foi apenas um clique que necessitou apenas de um clique, de uma tomada de ação simples, para que você possa realmente ver essas coisas acontecer de uma maneira franca, tá? Mas antes dessas coisas todas ocorrerem, você precisa prestar atenção em uma coisa. Existe uma revelação muito forte que vai mexer com as suas almas e as suas emoções. Olha a carta que virou aqui agora, a carta da cobra, tá? A carta da cobra, tá? Antes dessa virada vir à superfície, existe um alerta. Alguém tenta confundir teu emocional para te travar, tá? Existe aqui uma tentativa final de desestabilização, uma tentativa final de manipulação, tá vendo aqui, ó? Só que essa pessoa ou essa situação, aqui eu vejo muito uma pessoa, tá? Uma pessoa surgindo justamente para tirar de você a sua paz. Só que essa pessoa ela já não tem mais a força que tinha anteriormente. Tá? Ela já não tem mais o poder para influenciar na sua rota de vida. Você está desconectado. A espiritualidade é como se ela tivesse cortado essa interferência. E essa pessoa já saiu e já voltou da sua vida algumas vezes. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Não comungue
não comungue com aquilo que te envenena. Né? Não comungue com aquilo que te envenena. Não dê margem para a tentação. Não dê margem para a dificuldade. Né? Outro dia, eu vejo TikTok para me divertir, né? Eu acho muito engraçado as coisas que tem lá. Tem umas coisas sérias também, mas eu vou lá mais para rir, né? Aí apareceu uma coisa para mim, escrita assim, ó. Uma pessoa estava dizendo assim, ó. Ficar com a companhia de pessoas tóxicas, invejosas, que te querem mal, por questão de carência, olha só isso. Olha só isso. Dizer assim, meu amor, ficar com pessoas tóxicas, tóxicas, venenosas, invejosas por questão de carência, que no fundo querem prejudicar você porque querem estar no seu lugar, é a mesma coisa que beber veneno para matar a sede. Então não permita que a sua carência, que a sua necessidade, a sua dependência emocional traga para você prejuízos financeiros e prejuízos na sua evolução espiritual. Essa carta da cobra aqui, abaixo da carta da casa, tá assim, ó. Me fala de ataques naquilo que te é familiar, ataques naquilo que te é doméstico. Os inimigos da sua vida são as pessoas do seu sangue, são as pessoas que habitam a sua casa. Tá? E você já passou por muita coisa, né? Você já passou por muita coisa. Você já passou por muita toxicidade. A ponto de você se perguntar uma vez você se perguntou se você ia sobreviver a essa situação. Uma vez você deitou, talvez você não se lembre disso. Mas uma vez você foi dormir e você falou assim para Deus: Deus, toma conta dos meus filhos. Ou toma conta da minha vida, porque eu não sei se eu tenho força para acordar amanhã. Mas hoje você está vivo aqui. Hoje você tem que estar vivo, porque Deus tem te dado para você força e vigor para você continuar. Isso não te emociona? Isso não toca o teu coração? Se essa mensagem está ressoando e fazendo sentido para você, digita nos comentários: eu tenho passado por isso a minha vida inteira e vou superar isso daqui por diante. Eu tenho passado por isso a minha vida inteira e vou superar isso daqui por diante. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Você precisa dominar o mal, pisar na cabeça da serpente para você chegar onde você quer chegar. Aqui essa carta da serpente, ela me fala também do teu poder pessoal, do teu magnetismo pessoal. Existe uma necessidade de você inverter essa situação. Ao invés de você ser envenenado, você que precisa ser o agente da cura. Que segundo meu falecido pai dizia, era muito interessante meu pai, ele era cheio de ditado. Ele dizia assim, ó: quanto mais forte o veneno, mais violento deve ser o antídoto. Tá? Desculpa. Quanto mais violento for o veneno, mais forte deve ser o antídoto. Captou? Captou? Então, é fogo contra fogo. Infelizmente, você não quer entrar num combate. Infelizmente, você não quer entrar no combate. Então, felizmente você não quer entrar no combate. A cigana fala muito rápido, né? Felizmente você não quer entrar no combate. Então, você não pode apagar fogo com gasolina. Não apague fogo com gasolina. Jogue serragem. Jogue serragem. Olha, a carta do trevo, tá? Essa carta aqui, ela aparece como uma contagem regressiva. Tá? Aqui não falta metade, aqui não falta um grande ciclo, aqui falta o mínimo. Falta apenas um detalhe, 1%, para que esse movimento energético ele venha na sua direção. Tá vendo? Esse ciclo ele está praticamente concluído. Isso aqui é a carta do trevo. O universo ele está esperando apenas um encaixe final. Dá o clique, né? Dá o clique.
remover algum empecilho mental que você tem. Será que isso tudo é para mim mesmo? Será que eu estou nessa rota? Será que eu estou nessas questões? E aí você vai seguindo adiante naquilo que você realmente deseja. Tá vendo como é que a espiritualidade está trazendo um movimento para você ascendente, para você poder chegar aonde você quer chegar? E aqui é a carta dos ratos, ó. Tá vendo? A carta dos ratos. Isso aqui falamos a retirada da sua vida daquilo que te é negativo. Aqui embaixo, ó, carta dos ratos, cobra, trevo, mostra o nível de dificuldades que você tem enfrentado. O nível de dificuldades mostra o nível de toxicidade que a espiritualidade vai reverter no seu caminho e as revelações que irão chegar para você. Essa aqui é uma leitura para quem quer vencer. Essa aqui é uma leitura para quem quer romper padrões. Isso aqui não é uma leitura para quem quer continuar estagnado, para quem quer dar um jeito no seu marido, para quem quer dar um jeito no seu filho. Aqui é uma leitura para quem quer dar um jeito em si mesmo, porque entende que a sua evolução pessoal obrigará as pessoas que estão ao seu redor e as situações que estão ao seu redor também a evoluírem. Tá vendo aí? Não tem escapatória, não tem escapatória. Você está prestes a receber exatamente aquilo que você quer. Olha, a carta do anel, né? Essa carta aqui, ela mostra, sabe o quê? Validação oficial, porque ela me fala de contrato e me fala de compromisso. Aí a espiritualidade assumindo o compromisso, algo muda na sua rota material e uma riqueza documentada, porque olha o tamanho da esmeralda que está no anel, né? Isso aqui não é imaginação nem energia abstrata não, tá? Isso aqui é confirmação de que você tem um poder, tanto espiritual quanto material, para superar isso aqui, ó. Você tem a força para superar isso aqui. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é algo que muda teu status, muda teu padrão de vida, muda aquilo que você realmente quer. Esteja comprometido consigo mesmo. Queira avançar. Queira trazer as designações da sua verdade. Não fique prestando atenção naquilo que está ao redor, né? Você já se desprendeu muito de você, você já se desconectou muito de você, tentando resolver assuntos externos, tá? Permita dar esse clique na sua vida agora, para que nesse movimento você consiga realmente sair dessas questões e ir adiante, tá? Vamos ver qual é o mestre de luz que vai ajudar você nesse caminho. Qual é o mestre de luz que ajudará o taurino nesse caminho? Aqui as lágrimas serão de alegria, porque a última dobra energética fará com que você sinta uma renovação que irá reconstruir a sua vida. Olha, carta da consagração, Hilarion, a ciência. Mestre Hilarion é o mestre que trabalha também com o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, consagração. O que significa a palavra consagração? Significa uma separação, né? Aquilo está consagrado, aquilo foi separado, aquilo foi destinado para um uso superior das coisas. Então isso é você, isso é você. Você tem que trabalhar com o mestre Hilarion, mestre da cura. Então usar muita roupa verde, né? Tomar chás verdes, comprar as ervas frescas para tomar, comprar alecrim fresco, comprar erva doce fresca, né? Se não conseguir, tudo bem, usa o processado. Tomar banho de ervas frescas, né? Manjericão, alecrim. Tudo isso para você poder realmente ter aquilo que você deseja no seu caminho. Se você é do candomblé, ir na sua casa de santo, pegar um abô fresco lá e tomar um banho, né? Porque aqui você precisa de uma cura, tá? A cura é sua, isso não tem nada a ver com o teu orixá, isso não tem nada a ver com o teu guia. É você, consigo mesmo, que precisa realmente ir em busca dessa cura, tá? Você tem marcas na sua alma que precisam ser resolvidas. Siga a esmeralda.
E o que ele deve fazer a partir daqui, esse taurino? Olha, a carta da chave, ó. Tá vendo aqui? Carta da chave. 2 chaves nessa leitura. É solução em 2 sentidos. 2 sentidos. Carta da vela. O que você precisa? Ir em busca de iluminação. Porque as respostas você já tem. As respostas você já tem. Você precisa ir em busca de uma iluminação para ter a coragem de colocar em prática as respostas. Saber o que fazer é uma coisa, ter coragem para fazer é outra, completamente diferente, meu amor. Completamente diferente, não é fácil. Olha, carta do escorpião. É entender o ambiente tóxico e nocivo que você está vivendo. É aceitar um padrão nocivo que você está vivendo. E olha, tem muita gente que acusa você de ser tóxico. Acusa você de ser uma pessoa ruim. Né? Por quê? Porque às vezes, porque as pessoas, elas, por que uma pessoa incomoda a gente? Por que às vezes a gente não gosta de uma pessoa, né? Porque aquela pessoa tem traços difíceis igual aos nossos, mas que nós não reconhecemos. Entendeu? Então a gente rejeita uma pessoa. Ah, fulano é metido, mas muitas vezes nós também somos metidos e não conseguimos enxergar isso. As pessoas são espelhos para nós, né? E carta do vento, né? Parrei, olhar, né? Parrei, né? O vento vai trazer mudanças para você e vai fazer com que as suas dúvidas, vai fazer com que as suas dificuldades saiam. Nesse momento você está sendo muito abraçado por Xangô e Ansan, tá? Porque existe uma justiça vindo no seu caminho, uma idealização de justiça. Você sofreu uma injustiça espiritual muito grande, até um feitiço, né? A vela acesa me fala de feitiço, vela acesa com o escorpião, me fala de um feitiço, me fala de você estar perdido por conta de um feitiço e você está andando em círculo, com a cabeça perturbada, né? Indeciso, sem saber para onde vai, inseguro, o medo, né? Para você poder ficar preso no mesmo lugar, tá? Então faça a oração de São Miguel Arcanjo, conhecida como pequeno exorcismo, né? São Miguel Arcanjo, defendendo no combate contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus e vós, instantaneamente o pedimos, príncipe das milícias celestiais, que precipitaste no inferno a Satanás junto com todos os espíritos imundos que percorrem a terra para desencaminhar os homens de boa vontade. Aí depois você faz um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você precisa de alguém para isso? Você não precisa, né? Cigana de Esmeralda, qual é a definição dessa leitura em uma carta? Definição dessa leitura em uma carta. Qual é a síntese dessa leitura? Olha, pacificadora, excelente. Excelente. Abandone a necessidade de estar certo, tá? É aquela coisa que corre na internet aí, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Eu prefiro ter paz do que razão. Deixa as pessoas pensarem o que quiserem. O que importa é que eu estou seguro comigo mesmo, que eu sei aonde eu quero chegar, que eu vou caminhar no caminho na diretriz de uma verdade única, que só a espiritualidade pode realmente me conduzir. E fazer isso vai levar você a absorver as bênçãos que Deus dá, né? Tô me arrepiando toda. Você vai chorar, meu amor, mas vai ser de alegria, tá? Porque é uma questão de pouco tempo para você poder conquistar as coisas. Você vai evoluir cada vez mais, vai evoluir com sucesso, com dignidade, e as pessoas que realmente zombaram de você, falaram mal de você, não acreditaram, porque você tem uma família muito ruim. Desculpa te falar isso. Não tô falando mal da sua família não, só tô falando para você quem eles são. Infelizmente, né? Você queria muito ter uma família de margarina, né? Mas você vai conseguir chegar lá, tá? Meu amor, muito obrigado pela sua atenção. Nós temos um encontro marcado, você sabe, né? Toda quinta-feira às 18h45, tá? Eu te aguardo com muita saudade no coração. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações, deixe seu joinha,
tá? E um comentário a respeito do que você achou dessa leitura. Fica com Deus, meu querido taurino, taurina. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.